Olá, tudo bem com você? Como é que vai? Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui em mais um vídeo da nossa jornada, né? Que já está quase terminando, mas tem sido uma bênção a nossa jornada aqui todos os dias com você, compartilhando a palavra de Deus e os ensinamentos proféticos, né? Da palavra de Deus. Hoje é o 38º dia, né? Louvado seja Deus porque você perseverou todos esses dias e tem aí participado desse movimento, né? Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Já venho aqui, mas, lembrando a você que se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e também deixa o seu like, né? É muito importante para o engajamento do canal que você deixe o seu like para que para que o YouTube possa disponibilizar essa transmissão, esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Compartilhe o link também com mais pessoas que você conhece e também deixe o seu comentário aí, é importante também para a relevância do canal, né? Quanto mais você comenta aí no chat ou nos comentários abaixo do vídeo, você também está fazendo com que o canal se torne relevante, o vídeo, né? Se torne relevante e o YouTube possa disponibilizar ele para mais pessoas, tá bom? Muito bem. Lembro também para que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem aí os 3 links, né? O primeiro link para você baixar o 7Me, o segundo link para você entrar no grupo de oração e o terceiro link para você baixar o livro, para você ter ele PDF aí gratuitamente para você estudar em outros momentos, né? Ler os outros capítulos que a gente não estudou, né? Porque a gente estudou 40 capítulos e o livro tem 68, né? Então tem mais 28 capítulos aí que a gente não estudou, né, durante essa jornada, tá bom? Que é apenas de 40 dias, ok? Hoje o tema é o lugar da recompensa como um motivo no serviço. O lugar da recompensa no motivo do serviço. Então, esse é o tema de hoje. Deixa eu só ajustar mais um pouquinho aqui. Então, vamos orar para que a gente possa aí, estudar o tema de hoje, tá bom? Feche seus olhos, abra seu coração, vamos orar. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo e que a tua graça continue abençoando a nossa vida, que estejamos pertinho do Senhor, fazendo a tua vontade, nos abstendo de todo mal e abraçando todo bem que vem da parte do Senhor. Mais uma vez, vamos estudar um capítulo do livro, Administração Eficaz, e que o Senhor, mais uma vez, nos abençoe com as instruções do céu. Fica conosco, derramando a tua bênção e a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, deixa eu diminuir aqui minha... Muito bem, tá aí. Esse é o tema de hoje, o lugar da recompensa como motivo no serviço. E o texto que eu quero trazer para vocês no dia de hoje é Mateus 19:30, que diz assim: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Essa é uma palavra de Cristo, dita aos discípulos, aliás, dita aos discípulos mais para responder um questionamento de Pedro, que nós vamos ver aí durante o estudo de hoje. E Jesus está falando dentro de um contexto em que as pessoas que viveram, que perderam tudo que elas tiveram nesta terra por causa do Evangelho. Jesus está dizendo aí, em outras palavras, que aqueles que foram frustrados, que aqueles que aparentemente foram derrotados nesta terra por causa do Evangelho, que ficaram por último, né, vamos dizer assim, aparentemente ficaram por último,
nesta terra, no céu eles serão os primeiros. E aqueles que tiveram grandes vantagens, que foram aparentemente os primeiros nesta terra, na verdade serão os últimos no reino dos céus. E, obviamente, Jesus respondeu, deu essa resposta no final de um pensamento em que Pedro perguntou qual seria a recompensa dos discípulos por ter abandonado tudo. E aí, antes desse versículo específico, Jesus está respondendo, lhe dizendo que aqueles que abandonaram tudo, perderam tudo nessa vida, em prol do amor a Cristo e em prol da obra de Deus, receberão muito mais no mundo vindouro e, além disso, a vida eterna, né? Mas, obviamente, que Ellen White vai trabalhar o desinteresse, né? O desinteresse dessas pessoas em servir a Deus, né? Mas essa pergunta de Pedro foi uma pergunta que não foi muito bem-vinda, vamos dizer assim, aos ouvidos de Deus, né? E ela começa aqui dizendo o seguinte: Jesus não quer que todos os que estão empenhados em seu serviço sejam ansiosos por recompensas. Nem achem, nem achem que devem receber compensação por tudo que fazem. Esse é um mal que muita gente experimenta, né? Que tudo que fazem tem que ter algum tipo de recompensa. Isso é terrível. Então, Jesus está dizendo que todos que estão empenhados no seu serviço não fiquem ansiosos por recompensa. O Senhor quer que a nossa mente siga um rumo diferente, pois ele não vê como um homem, como vê o homem. Ele não julga pela aparência, mas avalia o homem pela sinceridade de seu coração. E aqui, falando em termos de serviço, Deus quer que a gente faça um serviço para Ele desinteressadamente. Deus não tem que, na verdade, se você raciocinar direitinho, Deus não tem que dar recompensa para nós. Nenhuma. Porque Ele já ofereceu a salvação, a vida eterna. Tudo que deveríamos fazer para Deus, ou tudo que fazemos para Deus, deveria ser unicamente por gratidão. E já estava bom. Só que Deus é tão bom que ele ofereceu salvação para a gente, ele nos deu salvação. E, além disso, ele nos concede outras bênçãos, mas porque ele é bom, não porque haja merecimento da nossa parte. Isso tem que ficar claro, né, na nossa mente. Num sentido secundário, devemos todos ter respeito para com a recompensa do galardão, óbvio. Deus promete dar um galardão para todos aqueles que foram fiéis até o fim, e devemos ter respeito por isso, contudo, mas, conquanto apreciemos a promessa da bênção, devemos ter perfeita confiança em Jesus Cristo, crendo que Ele fará o que é direito e nos dará a recompensa segundo as nossas obras. Em outras palavras, aí Ellen White está dizendo o seguinte, ó, beleza, tem uma recompensa, tem um galardão para todos aqueles que não foram obrigação de Deus de fazer isso, mas porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que Ellen White diz aqui que devemos confiar apenas em Jesus Cristo, que ele fará o correto. Ele não vai ser injusto. Inclusive, existem vários textos da Bíblia que falam disso, que Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho, né? Do nosso trabalho em prol da causa do Evangelho. Deus não vai. Deus tem uma recompensa. Só que é uma tristeza você viver servindo a Deus só por causa dessa recompensa. Devemos ter respeito por ela, né? Devemos ter consciência que existe essa promessa, mas precisamos apenas confiar em Jesus Cristo no recebimento dela, porque
Ninguém vai receber mais do que... Ninguém vai receber mais ou menos, mas Deus será justo em dar, segundo as obras que foram feitas, vai dar um galardão justo para cada um, né? Justo para cada um. O dom de Deus é a vida eterna, mas Jesus não quer que estejamos tão ansiosos quanto à recompensa, como quanto a podermos fazer a vontade de Deus, porque isto é correto, sem tomar em consideração todo o ganho. Então, em outras palavras, Deus não quer que a gente fique tanto ansioso pela recompensa quanto em prestar serviço para Ele. Ou seja, em outras palavras aqui, que ele vai estar dizendo assim, seria... Deus quer que a gente esteja mais ansioso em servi-lo do que em receber a recompensa. Porque é mais importante servi-lo, é mais correto servi-lo por gratidão, por amor, por reconhecimento, do que por um ganho específico, né? Porque quem trabalha ou quem presta serviço apenas por recompensa é mercenário. E ela vai falar isso no final aqui, viu? Você vai ver que Pedro agiu como mercenário quando ficou preocupado com o tipo de ganho, de benefício, de recompensa que eles teriam por abandonar tudo e servir o Evangelho, servir a Cristo. Os que mais abundante recompensa vão receber serão, essa passagem aqui é massa, os que mais abundante recompensa vão receber serão os que unem à sua atividade o zelo, bondosa e eterna piedade, bondosa e eterna piedade e bondosa e eterna piedade. Peraí, meus irmãos. Deixa eu só um negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. Os que mais abundante recompensa vão receber serão os que unem à sua atividade o zelo, bondosa e eterna piedade para com os pobres, órfãos, oprimidos e aflitos. Mas os que passam de largo, que estão ocupados demais para dar atenção ao que foi adquirido com o sangue de Cristo, que estão fartos de fazer grandes coisas, verificarão que são os menores e os últimos. Aí não tá mais, não pode ser mais claro, né? Aí não pode ser mais claro. Ellen White não podia ser mais clara nesse pensamento. Está dizendo claramente aqui que o grande é o galardão daqueles que viveram uma piedade abnegada, que tiveram zelo, piedade, bondosa e eterna piedade para com os pobres, órfãos e oprimidos. E ela chama esse grupo de pessoas aqueles que foram adquiridos pelo sangue de Cristo. Mas aqueles que passaram de largo, que estavam ocupados demais, estavam muito atarefados para atender a necessidade dessas pessoas, ou para fazer o bem para elas, esses não terão recompensa nenhuma. Não terão recompensa nenhuma. Entende? Mas aqueles que prestaram o serviço abnegado, desinteressado, esse terá uma grande... Ela fala de abundante recompensa aí no início. Então, em outras... O que precisamos entender é que o serviço que a gente presta para Deus, sim, ele terá recompensa. Mas a gente não precisa viver por causa delas, prestando serviço por causa delas. Elas virão já está certa. Só devemos ficar tranquilos
da justiça de Cristo, assim como temos a certeza que a justiça de Cristo operou na cruz, ele também opera na recompensa, e como eu falei antes, ninguém vai receber aquilo que não é devido, né? Aquilo que não é devido. Os homens agem de acordo com o verdadeiro caráter do coração. Não tem jeito. Todo mundo age em harmonia com o seu caráter. O caráter do seu coração. Não tem para onde fugir disso, né? E principalmente porque ninguém consegue enganar a Deus, né? Há ao nosso redor os que têm um espírito manso e humilde. O espírito de Cristo. Manso e humilde é o espírito de Cristo. É, porque eu, por exemplo, aqui, irmãos. Show. Então, há ao nosso redor pessoas que têm o espírito manso e humilde como o espírito de Cristo, que fazem muitas coisas pequenas para ajudar os que os rodeiam e que não pensam nisso. Ou seja, eles não estão pensando, fazendo e pensando nisso. Ah, estou fazendo aqui porque Deus está me vendo, meu anjo está anotando. Esses ficarão, afinal, surpresos ao verificarem que Cristo percebeu a palavra bondosa dita aos desanimados e tomou nota das menores dádivas dadas para aliviar os pobres e que custarão ao doador alguma abnegação. Então, na verdade, quando eles chegarem no céu, eles ficarão surpresos de estarem lá. E assim, caramba, eu cheguei aqui, mas eu não merecia. As pessoas humildes e de coração e que fazem as coisas pequenas, pequenas coisas na vida, mas que são relevantes na vida de outras pessoas, elas têm um senso de indignidade muito grande. Elas são tão humildes que elas são humildes de verdade, né? Que elas acham que não tem merecimento nenhum e fazem porque querem de fato aliviar o sofrimento do aflito, né? Então essas pessoas, Ellen White diz aí que ficaram surpresas de verificarem que Cristo percebeu as suas ações. Naquela passagem da parábola, né? Quando Deus está ali, Mateus 25, no grande julgamento, Deus diz assim, porque eu tive fome, você me deu de comida, tive sede, você me deu de bebida e tal. Ele diz, mas como? Quando foi que isso a gente fez isso? Aí Jesus explica. Quando vocês fizeram a um daqueles meus pequeninos, a mim me fizeram. Percebe? Então, como diz, né, a gente hospeda anjos sem saber, né? Pedro disse o seguinte: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Essa foi a pergunta de Pedro. Que no final do pensamento, Jesus deu aquela resposta lá do início, que eu falei para vocês aí em 19:30. Essa pergunta da parte de Pedro mostrou que ele pensava que certa quantidade de trabalho da parte dos apóstolos mereceria certa quantidade de recompensa. Havia entre os discípulos um espírito de condescendência e de exaltação própria. Você sabe, né, que eles tinham uma disputa interna ali. Quem sentaria quando Jesus estabelecesse seu reino, quem sentaria à direita, quem sentaria à esquerda. Existia uma disputa interna entre os discípulos. Então eles estavam, sim, Pedro que manifestou esse pensamento, porque os outros não tiveram coragem de manifestar. Mas Pedro fez essa pergunta: o que a gente vai receber, Senhor? O que, está reservado para nós? Nós que deixamos tudo, né? Nós que deixamos tudo para trás. O que nós vamos receber? Então, a Ellen White diz que essa pergunta demonstra uma preocupação em relação ao merecimento deles.
E isso, obviamente, revelava o espírito de condescendência e exaltação própria. Essa era uma pergunta muito triste, né, de quem estava ali fazendo parte do grupo dos apóstolos. Jesus viu que se estava formando um espírito que devia ser detido. Jesus podia ler o coração dos homens, ele pode, né? Mas naquele tempo também. Podia ler o coração dos homens e viu sua tendência para o egoísmo na pergunta: que receberemos? Devemos corrigir esse mal antes que ele assuma proporções gigantescas. E aqui é o conselho para nós. Devemos avaliar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas motivações, para que ela não tome proporções gigantescas como ela disse aí, né? Essa é uma tendência, esse tipo de pergunta e esse tipo de atitude de merecimento, de recompensa, de exaltação própria, precisa ser repelido o mais antes possível para que não fique num tamanho que a gente não possa mais voltar atrás, né? Os discípulos corriam o perigo de perder de vista os verdadeiros princípios do Evangelho, pelo uso da parábola, que parábola? A parábola dos lavradores que foram chamados, né? Aquele que o dono da vinha foi chamando, 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 e ele combinou um preço, essa é a parábola, né? Combinou um preço para os primeiros, e beleza, eles começaram a trabalhar, e aí os últimos, o trabalhador da 1ª hora, também recebeu a mesma quantidade que os primeiros, e aqueles primeiros acharam que foram injustiçados, porque trabalharam o dia todo, ganharam aquilo, e o outro que trabalhou apenas 1 hora ganhou a mesma coisa. E você conhece a parábola, o dono da vinha disse assim: mas eu não te paguei o que você combinou comigo? Eu fui injusto com você? A gente não combinou o preço, eu não paguei o preço? Pagou. Pois bem, tá tudo certo. Agora, se eu tivesse pago outro valor para você, que você a gente teria combinado, e eu tivesse pago outro valor, aí eu teria sido injusto. Mas a gente acertou um preço do seu trabalho e eu paguei o preço. Eu acertei outro preço, fiz outra negociação com fulano e cumpri também. Então eu fui justo para todo mundo, percebe? Então essa parábola ensina uma coisa, e estava ensinando uma coisa para os discípulos. Ensina eles que a recompensa não vem das obras, para que nenhum homem se glorie, mas vem de toda a graça de Deus. O trabalhador chamado para a vinha, no começo do dia, teve sua recompensa na graça que lhe foi dada. Mas aquele a quem foi feito o último chamado teve a mesma graça que o primeiro tivera. Esse era o ensino da parábola, né? A obra era toda de graça. De graça, falando sobre graça. E ninguém se devia gloriar sobre o outro. Não devia haver ressentimento de uns contra os outros. Ninguém recebeu maior privilégio do que o outro. Nem podia alguém reclamar a recompensa como se esta fosse um direito seu. Aí ela termina aqui dizendo que Pedro expressou os sentimentos de um mercenário. Ou seja, nós abandonamos tudo para te servir. O que vamos ganhar é um sentimento de mercenário. Trabalha só pela recompensa. E quem trabalha só pela recompensa não tem o caráter do céu. Eu trabalho no céu, né? O caráter do céu é abnegação. É mais dar do que receber. Entende? Né? A gente viu em outra passagem. A generosidade, a liberalidade é o espírito do céu. Ou seja, o espírito do céu é mais em dar do que receber. E Pedro estava preocupado em receber. O verdadeiro mordomo, ele está preocupado em agradar o seu Senhor, na prestação do seu serviço e em agradar a Deus, independente da recompensa. Mas esse Deus é tão justo
que a gente pode ficar tranquilo em relação a em relação à recompensa, porque a nossa recompensa está garantida, né? A nossa coroa está guardada, como disse Paulo. Então nós temos a certeza de que Deus será justo em todas as coisas. A gente não precisa ficar preocupado com recompensa, nem aqui na terra, porque Deus é justo aqui na terra e muito mais justo no céu. Então, se você é assim, tem esse caráter e achar que merece recompensas pelo serviço que você presta para Deus, né? Então você precisa mudar, virar a chave desse sentimento, virar a chave desse comportamento, né? Para que você viva experiências mais incríveis com Deus. Porque fica tranquilo, a tua recompensa no céu já está garantida, não é? Para todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus, a sua recompensa está garantida. Você não precisa ficar preocupado nem com as recompensas da terra, nem com as recompensas do céu. As da terra nem sempre teremos, né? Porque aqui, né, tudo tem um propósito. Mas as do céu, meu amigo, já estão reservadas e serão abundantes. Não fique despreocupado com isso. Se garanta, como se diz aqui, se garanta na justiça divina. Como Ellen White disse aí no texto de hoje, confie em Jesus Cristo que ele fará tudo direito. Ele não vai dar, ele não será injusto com ninguém e há de retribuir a cada um segundo as suas obras, como diz lá em Apocalipse. O que você precisa fazer é é fazer aquilo que agrada a Deus. A nossa ansiedade, o que deve estar no nosso coração é o desejo profundo de servir a Deus. Percebe? É isso. Se você servir a Deus como Ele deseja, com fidelidade, com abnegação, com responsabilidade, com uma mordomia real, sincera e efetiva, descanse em paz. Como disse Paulo, eu estou sendo levado agora para ser sacrificado, aliás, para ser oferecido como libação ao Senhor. A minha coroa está guardada. Veja, Paulo não tinha nenhum medo da morte, porque ele sabia que o galardão dele estava garantido, porque ele serviu a Deus com singeleza de coração, né? E todos que fazem isso têm recompensa guardada em seu nome lá no céu, tá bom? Que eu e você possamos prestar um serviço abnegado para Deus, única e simplesmente pelo motivo de agradar a Deus. Deixa a recompensa que Ele nos dará, a devida recompensa, e quando chegarmos no céu, ficaremos plenamente satisfeitos em saber que Deus foi bom, foi justo com todo mundo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo estudo deste dia, em que o Senhor nos orientou, nos alertou, que não precisamos, em momento nenhum, ficar preocupados com as nossas recompensas, porque todas elas já estão reservadas para nós. Mas que neste mundo possamos servir a Deus com sinceridade de alma, agradando o seu coração, porque estamos fazendo a sua vontade. Por isso, Deus nos ajude a mudar essa chave. Se tem alguém que está nos ouvindo hoje, que tem esse sentimento de recompensa própria, de achar que tem que receber recompensa por tudo que faz, que a tua graça alcance cada uma dessas pessoas, para que elas mudem essa chave e possam prestar um serviço a Deus e ao semelhante, de forma abnegada, de forma amorosa, única e simplesmente pela motivação de agradar a Deus e aliviar o sofrimento daqueles que estão em aflição. Nos dê um dia feliz, nos abençoe e nos guarde.
de tudo que é mal, para que possamos apenas fazer a tua vontade e servir ao Senhor com alegria. Nos dê um dia feliz na tua presença. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha um bom dia na presença de Deus. E lembre-se, você tem uma recompensa do céu. Não perde. Serve a Deus de coração, serve a Deus com abnegação, e toda a recompensa separada para você na eternidade já está guardada, te esperando lá. Você esteja vivo e permaneça no reino para receber todas as recompensas que Deus está separando para cada um de nós. Amém? Deus te abençoe, te dê um bom dia e até a próxima, se Deus permitir.